Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunida na Tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai amado, ser abençoado por Ti, Senhor. Cada família da nossa igreja, Senhor, o Senhor esteja protegendo, defendendo de tudo que for ruim, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, o Senhor possa estar curando, Pai amado. O desempregado, Senhor Deus, o Senhor possa estar dando meio para ele se sustentar, Paizinho amado. Abençoe cada criança da nossa igreja, Senhor Deus. Os jovens, Senhor Deus. Todos, Pai amado. Abençoe também a família do nosso pastor, Pai amado. Isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 122, o versículo 1. Amém? Diz assim: alegrar-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Agora, irmão, a gente vamos ter 2 louvores. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. A graça e a paz de Cristo a todos. Vamos começar louvando, abrindo o nosso cantor cristão, no número 123, Bendito Cordeiro. Vamos ficar em pé, por gentileza. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam amor. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador.
Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, de todo pecado, sim, de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais, alvo mais que a neve. Mais alvo que a neve serei. Amém. Neste louvor nós vamos pedir para o Senhor Jesus nos renovar, pois depois que o conhecemos, depois que nós fomos batizados, nosso desejo não é ser mais igual. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Continuando, irmãos, agora a gente vamos falar do mês da família. Aí o Richard vai dizer o tema. Filhos, herança do Senhor. A divisa é Salmo 127, 3. Diz assim: cadê? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Amém? Agora vamos ter o louvor oficial. É. Uhum. A irmã Cláudia, não? Então pronto, irmãos, não vai ter. Agora eu vou orar pelas famílias. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno,
Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor Deus. Eu venho te pedir, Pai amado, por as nossas famílias, Senhor, da nossa igreja, pelos casais, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, que eles são a herança do Senhor, Pai amado. Que o Senhor possa estar protegendo cada um deles, Senhor. E aqueles, Paizinho amado, que estão afastados, Senhor Deus, que o Senhor possa estar incomodando eles, Senhor, para vir à tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão trabalhar, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar cada vez mais com eles, Paizinho amado. Eu venho te pedir por cada família, Senhor. Aqueles que também perderam os seus familiares, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar confortando os seus corações. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Que o Senhor possa estar lá orando, Senhor Deus. Aquelas crianças que estão também no orfanato, Paizinho amado. O Senhor possa estar dando proteção a cada um deles, Senhor Deus. Que o Senhor também venha proteger as nossas crianças que estão no colégio, Senhor Deus. Os professores, Senhor Deus. Todas as pessoas que trabalham, Senhor. Que saem da sua casa para ir trabalhar. Que o Senhor possa estar protegendo eles no caminho de ida e na volta, Paizinho amado. Senhor, nós temos que só que te agradecer por tudo que tu faz na nossa vida, Paizinho amado. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmão Fera, eu queria que a senhora orasse pela mensagem. Graça e paz, irmãos, boa noite. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui mais uma vez adorando o seu nome, cultuando ao nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Vamos meditar na palavra de Deus, mas antes eu gostaria de avisar que o nosso pastor, o pastor Arthur, não está hoje aqui, porque ele teve que pegar um pastor no aeroporto. O pastor que vai pregar lá na igreja batista lá de Aracati, na primeira igreja batista de Aracati. Por isso que ele se encontra ausente hoje aqui do culto. Irmãos, nós vamos hoje meditar sobre batismo e ceia do Senhor. É o último tópico que estava faltando para a gente terminar essa série de estudos sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então hoje a gente vai encerrar, graças a Deus, nesse tema, batismo e ceia do Senhor. Eu sei que é um tema bem básico, a gente aprende isso quando está fazendo discipulado, mas mesmo assim é importante a gente estar sempre relembrando e vendo os textos e conhecendo, e às vezes a gente até se surpreende e aprende mais coisas ainda, né? Obrigado, irmão. E é um assunto muito importante porque são duas ordenanças do Senhor Jesus que Ele deu à sua igreja para que nós praticássemos. Então é muito importante a gente compreender o que significa e como nós devemos praticar essas coisas corretamente para que o Senhor se agrade de nós como igreja e para que quando a gente estiver discipulando alguém, a gente possa também ensinar corretamente as pessoas sobre essas questões, que mesmo sendo básicas, muitas vezes elas são mal compreendidas. Vocês vão perceber talvez em algumas coisas que a gente vai falar aqui, como às vezes as pessoas têm um entendimento errado a respeito desses assuntos. Então, irmãos, vamos fazer mais uma oração, em nome de Jesus. Deus amado e santo, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Ó Deus, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de cada um de nós que está hoje aqui. Ó Deus amado e querido, eu te peço, fala conosco, fala ao nosso coração. Nós precisamos te ouvir, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, nos faz compreender a tua palavra e guardá-la dentro de nós, obedecer os teus ensinamentos para a tua glória, Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, primeiramente aqui diz assim, na introdução: o batismo e a ceia do Senhor
são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Então, como eu já havia dito, são duas ordenanças. A palavra ordenança significa algo que foi ordenado. Quem ordenou? O próprio Jesus. O próprio Jesus em pessoa foi quem ordenou que fosse realizado o batismo e a ceia. Então são duas coisas que a igreja sempre faz e sempre vai fazer até a volta dele, porque essa é a vontade dele. Isso é algo que todo discípulo precisa fazer. Todo discípulo precisa ser batizado e todo discípulo precisa participar da ceia do Senhor. Ele não pode se excluir dessas coisas, porque foram ordens de Jesus. Primeiramente eu vou abrir aqui o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, que fala sobre o batismo de Jesus. E a gente vai ver que o próprio Senhor, ele se batizou. Mas, irmão, Jesus tinha algum pecado? Por que ele se batizou? Só não se batiza, só não é quem se converte? Por que Jesus se batizou? Jesus não tinha pecado, nunca teve pecado nenhum. O batismo dele não foi no mesmo sentido que o nosso, porque ele estava se convertendo. Na verdade, ele é o próprio Deus, a gente é que se converte a ele. O batismo dele foi apenas foi um ritual que marcou o início do seu ministério. Mas com isso, ele autenticou o batismo ali que João Batista estava fazendo, trazendo arrependimento, mostrou com isso a importância de ser batizado e deu o exemplo, ele mesmo se batizando, para que as pessoas pudessem seguir o seu exemplo e serem batizadas também, mostrando com isso a importância de um ritual de iniciação para aquele que é discípulo. Ele mesmo deu o exemplo disso. A gente vê aqui que a partir do versículo 13, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, tudo aquilo que é justo e correto aos olhos de Deus. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Aqui eu gostaria de destacar um detalhe interessante do texto, porque diz que ele saiu da água. O batismo estava sendo feito no Rio Jordão. Então o texto ele indica com clareza que o batismo quase certamente, embora não fale aqui com todas as letras, era feito por imersão, do jeito como a gente batiza. A igreja batista batiza por imersão. A maioria das igrejas batizam dessa maneira. Na verdade, a única igreja que eu conheço que batiza de maneira diferente é a presbiteriana, que batiza por aspersão, somente derramando água sobre a cabeça da pessoa. E a igreja católica também batiza de maneira diferente, né? Mas a igreja batista, a maioria das igrejas batizam por imersão, que é mergulhando todo o corpo da pessoa na água. E o que parece no texto aqui é que foi dessa maneira que Jesus foi batizado, porque ele entrou no rio, e diz o texto que ele saiu da água. Não havia sentido ir até um rio, sair do rio. Se o batismo precisasse apenas de pouca água para ser feito por aspersão, não tinha necessidade nenhuma de ir num rio. Você podia fazer em qualquer lugar, pegando um pouco de água e jogando sobre a cabeça. Então é só um detalhe interessante do texto, né? E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então veja que interessante, no momento do batismo de Jesus marcou
a descida do Espírito Santo sobre ele. Foi o início do seu ministério. Foi um ritual de iniciação da obra de Deus através dele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O batismo consiste na imersão do crente em água. Imergir, como a própria palavra diz, é mergulhar. Mergulhar o corpo completo da pessoa em água. Após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo. Ou seja, ele está confessando publicamente que creu em Jesus. E aí, depois disso, é que ele é batizado. Depois de ele ter confessado o Senhor Jesus como seu único Salvador, suficiente e pessoal. Então, o batismo, irmãos, ele é algo que vem depois da confissão pública da pessoa. Depois dela ter confessado publicamente, diante de todas as pessoas, que ela é um cristão, que ela quer seguir a Cristo, que ela agora entregou a sua vida ao Senhor, que ela quer fazer parte da igreja, que ela se converteu, que é um discípulo. Então, depois dela ter se convertido, ter confessado isso diante de todas as pessoas, aí é que ela é batizada. Ou seja, o batismo, ele é ministrado em pessoas que já são convertidas. É muito importante a gente compreender que ninguém é batizado para que ela receba a salvação naquela hora, para que ela se converta naquele momento do batismo. Às vezes, essa é uma ideia errada que algumas pessoas têm ainda, de que na hora do batismo é que a pessoa está se convertendo, que ela está nascendo de novo. De maneira nenhuma. Ela se converte antes, ela se converte quando ela crê, confessa ao Senhor, entrega a sua vida a Ele. O batismo é algo que acontece depois, é um ritual simbólico que vai representar o novo nascimento. Apenas isso. Ele vai representar aquilo que já aconteceu com a pessoa. A pessoa não vai nascer de novo naquela hora. Vamos ver aqui Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Perceba aí a sequência do texto. Os que aceitaram a palavra, ou seja, aqueles que creram na pregação aqui de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Interessante aqui uma observação histórica, né? Que naquela época, no início da igreja, a pessoa se convertia já era logo batizado, não tinha muita espera não, né? Na verdade, irmãos, não existe uma doutrina estabelecida dizendo quanto tempo é que a pessoa tem que passar para poder ser batizado. A gente faz toda aquela questão do discipulado, do ensinamento. Não é uma doutrina isso, é uma forma de preservar, assim, como é que eu posso dizer? Evitar que alguém seja batizado sem ter realmente se convertido de verdade. Nesse período de discipulado, ela vai sendo observada, vai sendo acompanhada, vai sendo ensinada. E aí o discipulador, ele observa se realmente houve uma conversão genuína, para que assim a pessoa possa ser batizada. É apenas um cuidado. E o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, depois que a pessoa cria em Jesus, que o reconhecia, é que ela era batizada. É muito importante a gente compreender isso, irmãos. Já de início logo, o batismo não salva. Não é o batismo que salva. O que salva é
a fé no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador e Senhor. É isso que salva, não é o batismo, certo? É muito importante a gente compreender esse ponto. Vamos lá continuar. O batismo, ele simboliza, certo? Ele simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, ele simboliza tudo isso. Não é que acontece naquela hora a morte e o sepultamento do velho homem, se identificando com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Isso acontece quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, o nosso velho homem morre, e aí nós nos identificamos com Cristo na sua morte, nós ressuscitamos para uma nova vida, nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, e isso acontece na conversão, quando a gente nasce de novo. E aí o batismo, ele simboliza tudo isso. Tudo isso que aconteceu quando a gente se converte é simbolizado pelo batismo. E também é um prenúncio da ressurreição dos remidos. Vamos abrir aqui Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Romanos 6, do 3 ao 5. Uma passagem que eu estava lembrando aqui que prova claramente que o batismo não salva, né? Aquele ladrão que creu em Jesus na cruz não teve tempo nem oportunidade para ser batizado. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, porque creu em Jesus. Mas se ele tivesse tido a oportunidade e tempo para se batizar, irmão, ele teria que se batizar com certeza, porque Jesus ordenou que todo discípulo fizesse isso. E por que Jesus ordenou isso, irmão? Se não salva. Porque o objetivo de Cristo era que, por meio do batismo, a pessoa estivesse anunciando, através daquele ritual, ela está anunciando para todo mundo que ela é um discípulo, que ela nasceu de novo. É simplesmente uma maneira de a pessoa anunciar publicamente para toda a igreja, para todas as pessoas que estiverem vendo, que ela creu em Jesus. É um ritual exterior para anunciar algo que aconteceu na vida da pessoa. Romanos 6, do 3 ao 5. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É interessante, irmãos, deixa eu clarear uma coisa aqui. Quando fala disso aqui, que nós fomos batizados em Cristo Jesus, isso não está se referindo ao batismo nas águas, certo? Não está se referindo ao batismo nas águas. Isso aqui é a pessoa sendo inserida no corpo de Cristo, passando a ter comunhão com Cristo. Ela foi batizada em Cristo. O batismo nas águas simboliza esse batismo que está falando aqui, que pode-se dizer que é um batismo espiritual. Ou seja, você foi colocado em Cristo, você passou a ter comunhão com Cristo, você foi inserido no corpo de Cristo. Isso é ser batizado em Cristo. O batismo nas águas simboliza isso. E você vai perceber aqui no texto como ele não está falando de batismo nas águas, mas a gente está lendo esse texto porque o batismo nas águas, ele simboliza essa realidade, certo? Continuando, ele diz aqui, ó: todos aqueles que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo aqui, o batismo espiritual, certo? Não é o batismo nas águas. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, quando nós nascemos de novo, que é esse batismo em Cristo, que você passa a estar em Cristo, a ser inserido no corpo de Cristo, você morre para o seu velho homem e nasce uma nova criatura. E como diz o texto, você se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. O batismo nas águas, ele simboliza tudo isso. Naquele momento de você estar descendo nas águas, simboliza que você está morrendo com Cristo. E quando você sobe, simboliza que você está ressuscitando para uma nova vida com Cristo. Toda essa simbologia é feita ali no batismo, está simbolizando tudo isso, para anunciar que aquela pessoa passou por esse processo de morte e ressurreição para uma nova vida com Cristo. Continuando, o batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que o batismo é condição para ser membro de uma igreja? Pelo simples fato de que Jesus ordenou isso. Todo discípulo precisa obedecer ao Senhor. Precisa passar por esse ritual de iniciação como ele passou. Embora, como a gente viu, o significado do batismo dele foi diferente do nosso. Mas ele deseja que a gente passe por isso. Ele ordenou isso. É uma maneira de você dizer que você está entrando na igreja. Que você agora está com Cristo. Então, um discípulo que se nega a se batizar, ele está em desobediência ao Senhor. E é algo estranho, se ele nasceu de novo e se converteu, por que ele está se negando a se batizar? Eu já vi relatos de pessoas que estão na igreja, dizem que se converteram, mas não querem se batizar. E eu não consigo entender, é algo totalmente estranho e contraditório, porque se você está em Cristo e se converteu, qual é o motivo de negar-se a obedecer uma ordenança de Cristo, que é se batizar, para mostrar publicamente que você nasceu de novo? Então, para ser membro de uma igreja, é necessário passar pelo batismo, é esse ritual de iniciação. E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse momento aqui está registrado. Aqui, antes de Jesus subir aos céus, ele ordenou: façam discípulos, preguem o Evangelho e batize esses discípulos. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Para mostrar que aquele discípulo, ele agora pertence a Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o batismo é ministrado em nome da Trindade. Porque aquela pessoa agora, por meio do batismo, ela está mostrando que ela está se identificando com Deus, que ela pertence a Deus. E foi uma ordenança clara de Jesus. Ele disse aos discípulos que batizassem todos os que forem feitos discípulos. Agora, irmãos, vamos prosseguir e falar da ceia do Senhor, certo? A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida.
comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, vamos atentar para o que está dizendo aqui. É uma cerimônia que a igreja faz quando se reúne. É algo para ser feito pelo corpo de Cristo, por toda a igreja, numa oportunidade em que a igreja toda se reúne para participar da ceia. Para quê? Para comemorar, como fala aqui, e proclamar a morte do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode achar até estranho, né? Porque fala na declaração aqui, comemorar a morte. Alguém pode pensar assim, comemorar a morte? Nós comemoramos a morte de Cristo, não porque a gente tenha achado que foi algo assim bom no sentido dele ter sofrido, como se a gente tivesse prazer no sofrimento dele e tivesse se alegrado pelo que ele sofreu, falando do sofrimento em si. Não, a nossa comemoração não é por ele ter sofrido, por ele ter sofrido o cálice da ira de Deus ter sido derramado sobre ele. A comemoração é por ele ter, através da sua morte, ter trazido perdão e salvação para nós. Por isso que a gente comemora. Porque através da morte de Cristo é que nós recebemos vida eterna. Se ele não tivesse morrido, nós nunca seríamos salvos. E quando a gente está celebrando a ceia do Senhor, além de estar comemorando esse fato dele ter morrido e ter conquistado a salvação para nós estamos proclamando, através desse ritual que é a ceia do Senhor, a gente proclama para os outros e para quem mais estiver aqui, que Jesus morreu por nós, que ele derramou o seu sangue, que ele deu o seu corpo em nosso lugar, para a nossa salvação, para poder nos dar a vida eterna, para nos libertar dos pecados. Então também, esse ritual ele tem o intuito de proclamar a morte de Cristo. É, de certa maneira, uma evangelização por meio de um ritual. Anuncia a morte do Senhor, fala da morte de Cristo e nos traz a memória para a gente sempre estar lembrando do que ele fez por nós. Então ela é simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. Vamos ler aqui Mateus 26, do 26 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam o quê? Eles estavam aqui, para quem não lembra, eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus, né? Aí nesse momento, Jesus aproveitou para instituir a ceia do Senhor, como nós chamamos. Aí diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque há uma polêmica muito grande em cima dessa frase, isto é o meu corpo. Quando Jesus falou isso, irmãos, ele não estava falando literalmente de que o pão que ele estava dando para os discípulos era realmente o corpo dele, como se o pão tivesse se transformado de maneira sobrenatural na carne de Jesus. E aí os discípulos fossem comer realmente o seu corpo. Isso é uma figura de linguagem. Isso é simbólico. Não é literal. A Igreja Católica tem uma doutrina chamada de transubstanciação, que eles acreditam que naquele momento
que eles vão participar da ceia, que eles não chamam de ceia do Senhor, né? Chamam de Eucaristia. Se não me falha a memória, é esse o nome. Eles acreditam que naquele momento, realmente, a hóstia que eles estão colocando na boca, que não é, eles não participam comendo o pão e o vinho, só quem usa esses elementos é o padre. Eles colocam a hóstia, né, representando o pão e o vinho, na boca. Eles acreditam que ali é realmente, de alguma maneira sobrenatural, se transformou no corpo de Cristo. É a doutrina chamada de transubstanciação. Nós não cremos dessa maneira, certo? Na transubstanciação. Nós cremos que, aqui quando Jesus fala, ele está falando que o pão simboliza o seu corpo. Não é literal isso aqui. O pão não está se transformando realmente no corpo de Cristo de alguma maneira, no momento que a gente vai participar. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então aqui vale a mesma explicação de antes, certo? Vale para a questão do vinho também. Não é o sangue de Cristo literalmente. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos, nesse momento aqui, Jesus estava instituindo a ceia. Nós vamos ler daqui a pouco, Paulo ensinando que, a partir desse momento, Jesus instituiu esse ritual para ser feito pela igreja. Não foi algo apenas para esse momento aqui. Bom, irmãos, o último ponto aqui diz assim: a ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. E sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Para finalizar, vamos ver aqui esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Esse texto é muito importante para compreender sobre a ceia do Senhor. A partir do 26. Eu vou ler aqui, na verdade, a partir do 23. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor, ou seja, ele me deu como mandamento, o que também vos entreguei, ou seja, eu recebi o mandamento dele e estou repassando esse mandamento para você. É isso que ele está dizendo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, Paulo aqui já mostra claramente que a ceia do Senhor é algo para ser feito rotineiramente. Ele não disse de quanto em quanto tempo isso deveria ser feito. Cada igreja estabelece o período de quanto em quanto tempo vai fazer a ceia. Eu ouvi falar que tem igrejas que todo mundo tem ceia. Já tem outros que é uma vez por semana, ou uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas o importante é que a gente sempre esteja fazendo, como ele deixou claro aqui, todas as vezes que o comeis e que o bebeis, anunciais a morte do Senhor. É algo para ser repetido na igreja continuamente. E por meio desse ritual, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja,
enquanto ele não voltar, a igreja vai estar celebrando a ceia do Senhor, anunciando a sua morte por meio desse ritual. Certo? Vamos continuando. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos compreender aqui esse versículo, é importante. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que significa isso? Todo aquele que vai participar da ceia, ele precisa estar participando de uma maneira digna do Senhor. Não de maneira indigna. O que é participar de uma maneira indigna do Senhor? Pode ser fazer como os irmãos em Corinto estavam fazendo aqui. Era uma maneira indigna de participar da ceia. Eles estavam comendo uns na frente dos outros, não esperavam, porque eles faziam uma festança. Levavam alimentos, comiam à vontade, só que naquela celebração que eles faziam da ceia, eles faziam a ceia e faziam também todo essa comida toda era servida. Algumas pessoas estavam sendo esquecidas, não se alimentavam, outros já comiam demais, viviam demais, e estava sendo feito algo assim abominável aos olhos do Senhor. Pessoas eram desprezadas, outras eram privilegiadas naquele banquete. Ou seja, eles iam celebrar a ceia, algo que era para ser santo, algo assim consagrado ao Senhor de uma maneira correta, e estavam pecando por meio da injustiça que eles faziam, do desprezo, da humilhação para com os irmãos naquele momento da ceia. Então isso era participar de uma maneira indigna. Também, mas pode-se dizer que participar de maneira indigna também pode ser você estar vivendo uma vida toda errada, vivendo no pecado, não segue ao Senhor de verdade e vai participar da ceia sem se arrepender, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, você está vivendo no pecado e vai participar da ceia do Senhor como se você tivesse comunhão com Ele, como se você estivesse vivendo uma vida íntima com Ele. Isso também é participar de uma maneira indigna. Por isso que ele diz, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz até mais na frente aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem ter um entendimento do que é o corpo de Cristo, ou sem participar de uma maneira correta, sem ter um discernimento de quem é Jesus, de como deve ser o relacionamento da pessoa com Cristo, come e bebe juízo para si. Ou seja, quando a pessoa vai participar de maneira errada, ela pode atrair juízo para a vida dela. Paulo está dando esse alerta para os irmãos em Corinto, porque eles estavam vivendo no pecado, pecando no momento da ceia e participando da ceia. E Paulo diz, olha, vocês vão atrair juízo para vocês. Ele até fala aqui, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Isso aqui pode ser tanto espiritualmente como até fisicamente. E não poucos que dormem. Dormem aqui não era dormindo na sua casa, não. Era morto mesmo. Pessoas que foram alvo do juízo de Deus por estarem tratando a ceia do Senhor como se fosse uma coisa qualquer. Que você pode estar pecando ali descaradamente e participando da ceia. Por isso que Paulo dá esse alerta para eles. E aí ele diz até assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se a gente se examinasse, olhasse a própria vida, não precisava o Senhor trazer juízo sobre a igreja. É isso que ele está dizendo. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Nós percebemos no texto aqui
claramente que nós temos que ter, sim, reverência para com o Senhor, respeito e temor. E quando nós vamos participar da ceia, nós precisamos estar com uma vida digna do Senhor. Ou seja, vivendo uma vida de obediência, de santidade, de temor a Deus, não vivendo como os irmãos em Corinto estavam vivendo. Como eu falei aqui. Mas isso não significa que, por exemplo, nós vamos... Qualquer coisa que a gente fizer de errado, aí não vou participar da ceia. Por exemplo, aqui, hoje é dia de ceia, vai ter a ceia no culto. Aí quando foi de manhã, você contou uma fofoca, ou você mentiu, ou você fez alguma coisa de errado com alguém, destratou uma pessoa, ou cometeu algum outro pecado mais escandaloso, sei lá, qualquer que seja pecado. Aí você pensa assim, eu não vou participar da ceia. Eu estou indigno porque eu pequei. Ok, você pecou realmente, errou. Mas qual é a atitude que um cristão deveria ter quando peca? É dizer assim, eu pequei, eu não vou participar da ceia. Não vou ter aquele momento de comunhão com o Senhor. Essa atitude é totalmente errada. O que a pessoa deveria fazer? Pequei. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados, sim. Não quero me afastar da comunhão contigo. Eu quero continuar andando contigo em intimidade e comunhão. E quero participar desse momento da ceia que representa isso, a minha comunhão contigo. Eu participo do corpo de Cristo. Crio no Senhor. Então, ó Deus, me perdoa. Eu me arrependo do meu pecado. Me purifica. E me lava com teu sangue. Me perdoa. Eu quero, ó Deus, estar em comunhão contigo e participar da ceia. Essa é a atitude que o cristão deveria ter. E não se negar a participar da ceia. Porque quando a pessoa se nega a participar da ceia, é como se ela estivesse dizendo assim. Ela não está falando, mas é como se ela estivesse dizendo assim. Já vou terminar, viu? É como se ela estivesse dizendo, Senhor, eu pequei e eu não vou me arrepender. Eu sinto que eu não estou em comunhão contigo porque eu pequei, eu continuo me sentindo culpado porque eu não me arrependi e vou continuar assim, sem me arrepender, culpado desse pecado e não vou participar desse momento de comunhão contigo. É como se a pessoa estivesse assim, negando a Cristo, voltando as costas para Ele, dizendo, não, Senhor, deixa eu quieto aqui, não vou ter comunhão contigo, não. Pequei, vou continuar aqui com essa carga sobre mim. Um dia, quem sabe, eu me arrependo. Irmãos, isso está completamente errado. Completamente errado. Se pecou, se arrependa. E aí participe realmente. Mas se arrependa de verdade. E participe da ceia. Um cristão nunca deveria deixar de participar da ceia. Porque é como se ele estivesse se excluindo da comunhão do corpo de Cristo e da comunhão com o Senhor. É por isso que Paulo diz assim no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Preste atenção no que ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem aqui é homem e mulher, certo? Todo mundo. Porque eles tinham o costume de falar dessa maneira. Se examine, ou seja, veja como é que está a sua vida. Se está bem, ok, participe. Está vivendo em comunhão com o Senhor, vivendo em obediência, participe da ceia. Não está bem com Deus, está se sentindo indigno, pois se arrependa e participe. Porque é isso que ele diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se examine e aí participe da ceia. Em nenhum momento ele está ensinando dessa maneira. Examine-se e se de repente você achar que é culpado, aí não participe não. Ele não ensinou nada disso. Ele disse, examine-se e assim participe da ceia. Por quê?
Está subentendido aqui que quando você se examina, se você é cristão, você vai perceber o seu pecado, vai se arrepender, pedir perdão, e aí participar, depois de ter feito um exame da sua vida, você participa da ceia. Porque, irmãos, a ceia é uma ordenança. É uma ordenança. Se eu deixo de participar voluntariamente, eu estou em desobediência a Cristo. Essa é que é a verdade. E não é admissível que um cristão convertido ele possa dizer assim, mas irmão, eu estou em pecado, então não vou participar. Pois se você pecou, se arrependa. É assim que um cristão vive. Pecou, se arrepende. Não é continuar no pecado. Então, eu estou ensinando isso aqui, irmãos, batendo nessa tecla, porque eu estou dizendo isso daqui não. Desde quando eu me converti, há 21 anos, eu vejo isso constantemente na igreja. Sempre quando é ceia, muitas pessoas deixam de participar. Não participam da ceia. E aí deixam de participar de um momento maravilhoso que foi ordenado por Cristo. Então, o certo é todo cristão se arrepender e participar, e não perder essa bênção. Então, meus irmãos, é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender e praticar a sua palavra e guardar ela no coração. Em nome de Jesus. Bem, deixa eu dar aqui os avisos. Amanhã tem aula de juniores da EBD, né? 6 horas. No sábado, acredito que vai ser no sábado, a aula de adultos da EBD, às 7 horas. Caso não seja, se tiver alguma mudança, a irmã Laurice ela que vai dar a aula, avisa no grupo da igreja. Mas de antemão, se programa aí para 7 horas no sábado. Domingo, 9 horas da manhã, culto de louvor e adoração presencial, certo? E também transmitido pelo Facebook. Tem mais algum aviso? Pronto. Vai ter a ceia do Senhor domingo. Então foi bem oportuno, né? A mensagem antes da ceia para a gente já entender o que é e poder participar. Então, irmãos, vamos orar para a gente finalizar o culto. Agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por este culto, pelos teus ensinamentos, pelo momento de louvor e adoração. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Ó Senhor, pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoa, nos protege do mal, nos livre de toda enfermidade. Senhor, abençoa a tua igreja, os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe cada família, cada irmão, continue nos renovando, nos fortalecendo, nos abençoando, para que continuemos a cada dia mais servindo ao Senhor com alegria e buscando a tua face com fervor, com intensidade, sendo avivados no Espírito. Ó Deus, muito obrigado por tudo, nos leve para casa em paz e segurança, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz estejam com todos.